Olá pessoal, saudações a todos vocês. Já não falo mais bom dia, boa noite, boa tarde, né? Essa quarentena, essas coisas parece que foram abolidas, né? Esses referenciais temporais. Tá? Vamos começar então a gravação que eu preparei para vocês, né? A aula de hoje, quarta-feira, 29 de abril. Né? Na realidade, minha vontade hoje, é o que eu talvez fizesse numa aula presencial, seria começar comentando a situação trágica que nós estamos vivendo no nosso país, né? Ponto lamentável em que as coisas chegaram, fora o que virá aí pela frente. Imagino que vocês todos estão acompanhando, né? Mas, enfim, não vou fazer isso nos levaria, né, longe aqui do nosso propósito, né? Vamos fazer o que a gente está se propondo a fazer, manter a nossa universidade funcionando, né, manter o período letivo, as aulas, né, e cada um pelo seu lado dar a contribuição que puder, né, para que as coisas melhorem no nosso país, né? Então vamos lá, né? Hoje vamos abordar um assunto aí ligado diretamente, mais diretamente ainda do que as aulas anteriores ao nosso trabalho. Eu vou falar de análise de conjuntura, como sempre, né, tendo como foco a própria estruturação do nosso trabalho, né. Para agilizar um pouco as coisas, a minha apresentação vai ser apresentada em duas partes. Eu termino a primeira parte, já posto, né, e depois eu gravo a segunda parte, posto mais adiante, porque a dinâmica do YouTube é meio demorada. Também não sei se é muito funcional apresentar aulas muito longas, né? Talvez seja mais interessante a gente ter aulas um pouco mais curtas e cortar elas em duas ou até três partes quando for necessário, né? Então, bom, eu vou falar sobre a versão escrita do trabalho de vocês, né, e vou fazer uma fala dividida em tópicos. Os primeiros tópicos eu vou apresentar agora e depois o que tiver faltando segue, né, na segunda parte. Então, seguindo a estrutura, que é a estrutura do trabalho, né, eu vou começar sobre a introdução. Já na introdução, né, já para fazer a introdução, é preciso ter claro a natureza desse trabalho, né? Não é uma monografia, não é uma dissertação, né? É uma análise de conjuntura, né? É algo diferente disso. É um trabalho focado na atualidade, né? Embora nem tudo que vai aparecer no trabalho seja a atualidade, né? O foco é esse, a busca de retratar e dar resposta a questões da atualidade, apontando para o futuro próximo. Então, logo nas primeiras palavras, logo na primeira frase que abre a introdução, é preciso falar sobre o conflito que vai estar sendo abordado. Porque sempre é um conflito. Às vezes é um conflito explícito, né, uma guerra, um confronto de forças sociais dentro de um país, né, uma eleição, né, que tende a se polarizar entre dois lados opostos, mas mesmo quando o conflito ele não está ali estabelecido de uma forma tão evidente, né, a conjuntura ela se define pelo conflito, pela disputa, pela contradição, né, pela luta entre atores opostos, interesses opostos, né, projetos opostos. Então, a introdução ela está voltada para definição de qual é o conflito que vai estar sendo abordado, né, da importância, né, de se tratar desse assunto, né, e dentro do assunto mostrar o que é que está em jogo, né, o que é que está em jogo no tema que vai ser desenvolvido, qual é a questão ou as questões que vão estar situadas no centro da conjuntura, né? E qual que é a configuração atual dessa questão, né? Para ilustrar, eu escolhi um exemplo, que é o caso da
Argentina. Né? O que está acontecendo na Argentina? Existe um presidente, Alberto Fernandes, que é uma figura de centro-esquerda, né? Eleito, como sabemos, né? Com o apoio das forças de esquerda que foram derrotadas na eleição anterior, né? As forças lideradas pela Cristina Kirchner, que é a atual vice-presidenta da Argentina. Esse presidente Alberto Fernandes, né, eleito num confronto contra a orientação neoliberal do governo anterior, do Maurício Macri, eleito recentemente, no final do ano passado, ele está conseguindo, por todas as informações que nós temos, está conseguindo consolidar a sua liderança graças ao sucesso, ao êxito das medidas de combate ao Covid-19, ao coronavírus, que estão sendo aplicadas na Argentina e que são amplamente apoiadas por quase que o conjunto da sociedade. Comparada com o Brasil, a Argentina é um caso de sucesso no combate ao coronavírus. Quem for tratar desse assunto poderia aqui apresentar dados de índices de contágio, de número de mortes, etc., extremamente favoráveis na comparação com o vizinho Brasil. Então existe esse cenário, agora esse cenário tem um outro lado, que são os desafios que o presidente vai ter que enfrentar, no curto prazo, provavelmente, o desafio econômico, uma recessão que já era gravíssima antes da pandemia, que certamente vai alcançar dimensões ainda maiores, diante da paralisação da vida econômica durante um largo período de tempo, e quando a situação sanitária melhorar na Argentina, quando começar a haver um retorno à normalidade, essa questão vai estar na ordem do dia e certamente não vai haver o mesmo consenso que favorece o Fernandes hoje. Inclusive, não se trata apenas de uma recessão econômica, mas de um quadro, uma conjuntura econômica marcada pelo forte endividamento do país, dívidas exorbitantes que o governo anterior, o governo do Macri, contraiu junto ao FMI, junto aos bancos internacionais, que agora vem cobrar essas dívidas, e certamente não é uma cobrança muito amigável, nem muito generosa em relação ao povo argentino. Então, um trabalho sobre a Argentina poderia, talvez, uma sugestão aqui, o que eu, assim, sem parar para pensar muito sobre o assunto faria, é uma introdução desse tipo, já sinalizando por onde que a análise vai caminhar. Feita a introdução, uma introdução que é curta, eu coloquei aqui no projeto de estrutura 10 a 20 linhas, com 10 linhas vai ser realmente muito difícil, talvez, mas 20 linhas, considerando sempre que tem uma margem, pode passar um pouco disso, mas não muito, por favor. O passo seguinte, então, o que eu chamo de elementos estruturais, 20 a 40 linhas. O que são elementos estruturais dentro do entendimento que está sendo adotado aqui? Eu coloquei uma definição, depois vocês vão receber a estrutura dessa aula por escrito, um outro arquivo. Eu defini elementos estruturais como os fatores relativamente estáveis que definem o cenário em que os atores se movem. Então, o que é isso? São aqueles elementos permanentes. Eu coloquei permanentes entre aspas, porque nada é permanente na vida social. Elementos permanentes não no sentido de que eles sejam imutáveis, de que eles sejam eternos, de que eles sejam fixos rigidamente no tempo, mas permanentes no sentido de que eles estão presentes numa perspectiva de longo prazo,
uma perspectiva de longo prazo que vai muito além das reviravoltas da conjuntura, né? São aqueles fatores, né, fatores determinantes na sociedade que estão lá presentes, entra governo, sai governo, né? Acontece uma crise, supera-se uma crise, mais adiante tem outra crise, outro confronto, a conjuntura muda, os ventos sopram para vários lados diferentes, né, em cada período da vida política de um país, né, e aqueles fatores estão lá, né, estão lá sempre presentes, condicionando as ações, né, condicionando as iniciativas dos atores, né. São aqueles elementos que na célebre frase de Marx, né, que o homem, o ser humano, ele faz a história, mas não do jeito que ele gostaria, né, mas a partir, né, da herança recebida dos que vieram antes, né, o legado do passado. O legado do passado são esses elementos estruturantes da vida política. Eles limitam o alcance dos objetivos possíveis, eles dificultam a obtenção de mudanças mais profundas, né? Se algum ator, né, tenta se insurgir contra elementos estruturais, né, ele vai enfrentar uma luta dura. O que não quer dizer que não se deva fazê-lo, e o que não quer dizer que em muitos momentos, né, momentos em que estão em jogo grandes transformações, né, no país, né, o choque se dá justamente para alterar certos elementos estruturais, né, na sociedade. Esses elementos estruturais ou estruturantes, né, eles são quase sempre de natureza econômica, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é o caso do Chile, né? O Chile, como sabemos, um país que vive, né, um processo de grande mobilização popular, né, mobilização de amplos setores da sociedade, né, contra o governo neoliberal do Sebastián Pinheira, né, e contra, né, certos elementos que estão presentes na sociedade chilena há muitas décadas e que estão sendo questionados hoje pelo povo na rua, ou o povo que estava na rua, né, antes de ser obrigado a voltar para casa, né, por conta do Covid-19. Né? Então, para a gente falar dessa situação no Chile, a gente tem que falar desses elementos estruturais. O Chile foi o primeiro país do mundo a aplicar as políticas neoliberais já na década de 1970, depois do golpe militar de 1973. Né? O liberalismo foi implantado debaixo da ditadura do general Augusto Pinochet, e o resultado, né, dessas políticas foi a privatização de praticamente tudo o que compõe a vida social. Né? O resultado foi a forte desigualdade na sociedade, a alta concentração da riqueza, né? E, por outro lado, indicadores econômicos bastante positivos, né? O papel do Chile hoje como um país exportador, os índices de crescimento econômico, né, foram muito favoráveis também, o que deu força e alento para a consolidação desse modelo neoliberal que hoje está questionado. Né? Então, não dá para falar do Chile sem dizer isso, né, e sem explicar, né, o que são né, esses elementos de política neoliberal tão fortemente incrustados na estrutura da sociedade daquele país. Né? A gente pegando um outro exemplo, o caso da Venezuela que eu já mencionei numa outra aula, qualquer coisa que se fale sobre a economia da Venezuela, e é impossível falar da Venezuela sem falar em economia, né? Qualquer coisa que se diga deve levar em conta a forte dependência que aquele país tem em relação às exportações de petróleo. Né? Um país cujas receitas em moeda forte
né, chegaram a depender em mais de 95% das exportações de um único produto, que é o petróleo. Né? Antes que alguém diga, né, isso não se deve ao chavismo, isso é algo que vem muito antes do governo do Hugo Chávez, isso é algo que está presente na trajetória da Venezuela ao longo de todo o século XX e que foi sim mantido ou até aprofundado em alguma medida no governo do Hugo Chávez. Né? Mas, né, não se pode falar em Venezuela sem falar no petróleo como elemento estrutural daquela sociedade. Né? Ou se formos falar da Europa, né, é preciso mencionar como elemento estrutural o contexto econômico, né, em que vive já há muito tempo a União Europeia, os países da Europa Ocidental, sobretudo. Né, as duras regras neoliberais que são impostas pelas autoridades financeiras da União Europeia, né, pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia, né, por trás disso o Fundo Monetário Internacional, ali, mais uma vez, né, sempre presente, né, com seus condicionamentos. Né. Olhando para uma outra parte do mundo, olhando para os Estados Unidos, né, a gente pode falar em elementos estruturais que já não são mais elementos econômicos. Claro que tem elementos estruturais econômicos também, né, no cenário político dos Estados Unidos de hoje, marcado pela campanha eleitoral. Né? Mas eu chamo a atenção aqui para certos elementos políticos e estruturais. Né? No caso dos Estados Unidos, né, o peso da chamada máquina eleitoral, da burocracia partidária, né, aquele setor da elite econômica estadunidense que controla os dois partidos, os dois únicos partidos que contam nos Estados Unidos, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Né? Um elemento estrutural na política americana é a influência fortíssima do poder econômico nas campanhas eleitorais. Né? Também a influência da mídia, né? Uma mídia muito poderosa que atua sempre a favor do chamado establishment, como eles chamam nos Estados Unidos, né? Ou seja, o status quo, né? A manutenção das coisas tais como elas estão, né? A sobrevivência dos mesmos grupos sociais e econômicos no poder. Né? Então, uma mídia e um poder econômico que favorecem, né, a conservação do status quo, né, e que se opõem a qualquer tentativa de mudança, né, mesmo tentativas moderadas, e que recentemente bloqueou muito concretamente o projeto de mudança que vinha sendo liderado pelo Bernie Sanders, né, um candidato que se proclama socialista. Na realidade, o que ele se propunha a fazer eram reformas progressistas no capitalismo dos Estados Unidos, né, mas ficou claro que, pelo menos no momento, o sistema não está disposto a abrir espaço para que essas propostas de reforma tenham protagonismo na cena eleitoral. Então aqui temos elementos estruturais de natureza política em ação na campanha eleitoral nos Estados Unidos. Os exemplos são infinitos. No caso da China, existe um elemento estrutural do qual nem, na maioria das vezes, já nem é mencionado, de tão, enfim, consolidado que ele está, mas que a gente não pode esquecer que são as características do regime político chinês, um regime autoritário em que o poder se concentra nas mãos de um único partido. Se nós formos falar de Cuba, um elemento estrutural é o bloqueio econômico, 60 anos de bloqueio econômico de Cuba pelos Estados Unidos. Sem se levar esse fator em conta, praticamente nada em Cuba pode ter a sua explicação. Em outros países, como o Irã, como a Arábia Saudita, a gente vai encontrar um elemento estrutural de outro tipo, elementos estruturais
de caráter religioso. Tanto o Irã, que é xiita, quanto a Arábia Saudita, que é sunita, são países que possuem regimes teocráticos, né? Regimes onde não existe a separação entre a religião e a política, né? Onde o poder religioso e o poder político se confundem, né? Então, tanto para entender o Irã quanto a Arábia Saudita, é necessário levar em conta, né, esse fator religioso. Os elementos estruturais devem ser apresentados de uma forma resumida, né, porque eles não constituem o foco do trabalho. O foco do trabalho, conforme eu disse, é a atualidade, é o movimento e não a permanência, né? É o hoje e não o sempre. Então, é necessário, né, se escolher muito bem quais são aqueles elementos estruturais que vão ser apresentados, né, dando prioridade para aqueles elementos que vão incidir mais diretamente sobre as questões conjunturais que serão discutidas. Lembrando sempre que análise de conjuntura não é uma monografia, não é uma dissertação, né? Então, muito do que vocês aprenderam e estão aplicando em outras disciplinas não vale neste caso, né? A proposta desse tipo de pesquisa, de uma análise de conjuntura, é diferente dos trabalhos acadêmicos tradicionais. Tá? É preciso ter claro se a gente quiser fazer um bom trabalho, né? A análise de conjuntura é um tipo de pesquisa que sai em alguma medida do plano acadêmico. Ela se situa num plano intermediário entre a pesquisa acadêmica e o jornalismo analítico. Okay? Eu vou estar à disposição de vocês para, né, esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem nesse sentido. É importante que essas dúvidas sejam manifestadas, né? E passamos então ao item 3 da nossa estrutura de trabalho, que são os antecedentes. Os antecedentes ao momento, né, que vai ser foco do trabalho, né? Na prática, né, nesse cenário que nós estamos vivendo no mundo inteiro, né, e que vai estar presente em todos os trabalhos, independentemente de qual seja o tema, na prática, quando formos falar de antecedentes, nós estaremos falando do que veio antes do coronavírus. Como era a vida antes da pandemia, né? Em que ponto, né, em que ponto da trajetória política, da trajetória histórica, o vírus entrou em cena, né, modificando o curso dos acontecimentos, né, de uma forma radical, né? Então, quando a gente fala dos antecedentes, a gente está se propondo a fazer uma narrativa muito resumida dos principais antecedentes, né, dos principais acontecimentos que antecedem a atual conjuntura, né? Nesse caso, né, o trabalho vai contar, em linhas gerais, o que vinha acontecendo de mais relevante na política quando o coronavírus chegou para dominar a cena. Na política e na economia, evidentemente, na medida em que é impossível se separar completamente as duas coisas, né? Eu vou dar o exemplo da Inglaterra, né? O que aconteceu de relevante antes da crise do coronavírus foi a rejeição do Boris, a reeleição, ato falho, falar em rejeição do Boris Johnson. Rejeição aqui é por minha conta, mas os ingleses não pensam dessa maneira em sua maioria e reelegeram o Boris Johnson, né? Numa situação em que se já havia o coronavírus, já se falava na pandemia, mas ela não tinha chegado ainda ao centro dos acontecimentos, ainda não tinha se tornado ainda aquele fator decisivo que
que passou a subordinar todos os outros fatores. A eleição do Boris Johnson foi muito importante na trajetória recente dos últimos anos, né, no Reino Unido, porque ela resolveu de vez o impasse em relação ao Brexit, né? Então, a Inglaterra, digamos assim, deixou de lado a vacilação, a hesitação, as tendências de arrependimento em relação ao voto do Brexit, né, e reafirmou que é o Brexit mesmo, adeus União Europeia, né, e nesse pacote, né, é a afirmação também de uma orientação política claramente de direita no Reino Unido. Não é a extrema-direita, que chegou a se fortalecer em alguns momentos, mas que acabou murchando, mas é um caminho pela direita. O Partido Trabalhista foi derrotado, ele vai ter que se recompor, se reorganizar, né, para voltar a protagonizar a cena no futuro, né? Então essa parte dos antecedentes, num trabalho sobre o Reino Unido, ela teria que relatar os principais marcos da trajetória política britânica a partir da votação do Brexit. A Inglaterra vivia claramente um período da sua história política condicionada, né, por essa questão da máxima importância para eles, a permanência ou não na União Europeia, né? Não é necessário, nessa parte dos antecedentes, retroceder muito, né? Não há espaço para isso, né? Não é um trabalho monográfico, não é uma tese de doutorado, né? O nosso foco é na conjuntura presente. Os antecedentes são importantes porque sem eles a gente não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo, né? Mas não precisa voltar atrás, falar do rei Arthur, falar da Rainha Vitória, falar da Segunda Guerra Mundial, do Churchill, né? Vamos da Margaret Thatcher, né? Antecedentes, né, a partir de um ponto mais ou menos recente, né, para o qual não existe uma regra para ser definida, mas existe o bom senso, existe o raciocínio, né, o exercício da nossa capacidade de análise, né. No caso do Chile, mais uma vez, quando se fala dos antecedentes, né, o que precisa ser feito é um relato desse grande movimento popular contra o governo Pinheira e contra as políticas neoliberais vigentes há décadas no Chile, né? Se trata, ao falar dos antecedentes, de enfatizar o grande resultado político dessas mobilizações, que é a convocação de um plebiscito para uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte onde as regras que definem as políticas públicas vão poder ser modificadas ou não a partir da participação democrática da população chilena. Então, aí os antecedentes. Ok, gente? Então, eu vou parar por aqui esta primeira parte, né? Vou tratar agora de postar no YouTube. E ainda hoje, o quanto antes, vou enviar para vocês a segunda parte, né, dessa aula sobre a estrutura do trabalho, né, destrinchando, trocando em miúdos cada um dos tópicos que eu apresentei para vocês. Tá? Eu estou à disposição de vocês no grupo para responder a todas as dúvidas, para comentar o assunto. Tá? Aliás, eu gostaria de ter uma participação mais ativa de vocês, que a gente pudesse explorar, né, com mais intensidade as possibilidades de interação que a gente tem, mas isso aí fica por conta de vocês. Eu vou estar permanentemente à disposição para trocar ideias, responder dúvidas, né, dialogar com vocês a propósito do trabalho. Tá? Então, estou parando por aqui. Né? E logo logo a gente continua com a segunda parte dessa exposição. Né? Abraço a todos, vamos em frente.